de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Sistema Braille. CD. MP. 3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas. CEP: 69040-000. Fone: fax: 09223405888. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro Sistema Braille. Mitos e Memórias de um Sistema. Autor: Bengala Branca. Organização: Gilson Mauro. Colaboração: Eliana Monteiro. Edição e montagem: Samantha Martins. 2. Sistema Braille. Índice: Instituto Bengala Branca. CD. 3. Deficiente visual. Conceito, classificação, causas, fatores de risco, a visão e o cérebro. CD. 4. Como tratar os deficientes. CD. 5. Cão guia. CD. 6. Portadores de deficiência. Censo Demográfico IBGE 2000. CD. 7. Bengala Longa. CD. 8. A História de Louis Braille. CD. 9. Comissão Brasileira para o Bicentenário de Louis Braille. CD. 10. Biografia de José Álvares de Azevedo. CD. 11. Biografia de Ellen Keller. CD. 12. Biografia de Dorina Gouveia Noel. CD. 13. Principais leis para os deficientes visuais. CD. 14. 3. Sistema Braille. Instituto Bengala Branca. O Instituto Bengala Branca é fruto da iniciativa do fundador da empresa Bengala Branca Importação e Comércio Limitada, o senhor Marco Antônio dos Santos Bertoglio, amigos e seus familiares, no intuito de promover ações de desenvolvimento social e intelectual das pessoas cegas do Brasil. O
OIBB atua como articulador de diferentes agentes visando alavancar o desenvolvimento humano e institucional, contribuindo para a promoção da cidadania das pessoas com deficiência visual. Sediada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E de atuação nacional. O IBB tem foco em desenvolver as seguintes atividades. 1. Promover e incentivar ações sociocívico, político, recreativo, desportivo, cultural, educacional, profissional de todas as formas, grau e modalidades em favor das pessoas com deficientes visuais. 2. Promover e orientar pesquisas, produção e distribuição de materiais e equipamentos na área da deficiência visual. 3. Criar imprensa braille, ampla biblioteca especializada com todos os recursos modernos possíveis. 4. Oportunizar os meios para a conquista profissional. 5. Apoiar ações e assessorar as instituições para deficientes visuais. Os recursos para a manutenção do Instituto serão obtidos por meio de contribuições regulares de empresas, além de doações esporádicas, campanhas, parcerias, dentre outros. Criamos esta agenda cultural temática como uma ferramenta diferenciada de conhecimento público em relação aos deficientes visuais. Ao longo desta publicação queremos tornar pública a questão de equipamentos, prevenção da cegueira e informações diversas, que fazem parte da vida dos deficientes visuais. Instituto Bengala Branca. O Instituto Bengala Branca é fruto da iniciativa do fundador da empresa Bengala Branca Importação e Comércio Limitada, o senhor Marco Antônio dos Santos Bertoglio, amigos e seus familiares, no intuito de promover ações de desenvolvimento social e intelectual das pessoas cegas do Brasil. O IBB atua como articulador de diferentes agentes visando alavancar o desenvolvimento humano e institucional, contribuindo para a promoção da cidadania das pessoas com deficiência visual. Sediada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E de atuação nacional. O IBB tem foco em desenvolver as seguintes atividades. 1. Promover e incentivar ações sociocívico, político, recreativo, desportivo, cultural, educacional, profissional de todas as formas, grau e modalidades em favor das pessoas com deficientes visuais. 2. Promover e orientar pesquisas, produção e distribuição de materiais e equipamentos na área da deficiência visual. 3. Criar imprensa braille, ampla biblioteca especializada com todos os recursos modernos possíveis. 4. Oportunizar os meios para a conquista profissional. 5. Apoiar ações e assessorar as instituições para deficientes visuais. Os recursos para a manutenção do Instituto serão obtidos por meio de contribuições regulares de empresas, além de doações esporádicas, campanhas, parcerias, dentre outros. Criamos esta agenda cultural temática como uma ferramenta diferenciada de conhecimento público em relação aos deficientes visuais. Ao longo desta publicação queremos tornar pública a questão de equipamentos, prevenção da cegueira e informações diversas, que fazem parte da vida dos deficientes visuais. 4. Sistema Braille. Deficiência visual. Conceito. O termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda, que compõe o grupo de visão subnormal ou baixa visão, e ausência total da resposta visual cegueira. Segundo a OMS, o indivíduo com baixa visão ou visão subnormal é aquele que apresenta diminuição das suas respostas visuais, mesmo após tratamento ou correção óptica convencional. Classificação. Há vários tipos de classificação de acordo com a intensidade da deficiência, então temos a deficiência visual leve, moderada, profunda, severa e perda total da visão. De acordo com o comprometimento de campo visual, temos o comprometimento central, periférico e sem alteração.
De acordo com a idade de início, a deficiência pode ser congênita ou adquirida. Se está associada a outro tipo, como surdez, por exemplo, a deficiência pode ser múltipla ou não. Causas. De maneira genérica, podemos considerar que nos países em desenvolvimento as principais causas são infecciosas, nutricionais, traumáticas, e causadas por doenças como as cataratas. Nos países desenvolvidos são mais importantes as causas genéticas e degenerativas. As causas podem ser divididas também em congênitas ou adquiridas. Causas congênitas: amaurose congênita de Leber, malformações oculares, glaucoma congênito, catarata congênita. Causas adquiridas: traumas oculares, catarata, degeneração senil de mácula, glaucoma, alterações retinianas, relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes. Fatores de risco: histórico familiar de deficiência visual por doenças de caráter hereditário, como, por exemplo, glaucoma. Histórico pessoal de diabetes, hipertensão arterial, e outras doenças sistêmicas que podem levar a comprometimento visual, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Senilidade como, por exemplo, catarata, degeneração senil de mácula. Não realização de cuidados pré-natais e prematuridade. Não utilização de óculos de proteção durante a realização de determinadas tarefas como o uso de solda elétrica. Não imunização contra a rubéola da população feminina em idade reprodutiva, o que pode levar a uma maior chance de rubéola congênita e consequentemente acometimento visual. A visão e o cérebro. Quando os dois olhos estão alinhados corretamente, dizemos que a pessoa tem visão binocular. Nessa condição, os olhos estão direcionados para um mesmo objeto. A porção visual do cérebro funde as duas imagens numa única imagem tridimensional. Quando um dos olhos desvia, como estrabismo, duas imagens diferentes estão sendo enviadas ao cérebro. Numa criança, o cérebro aprende a ignorar a imagem vinda do olho desalinhado e utiliza somente a imagem vinda do olho na posição correta ou com melhor nitidez. Isso acarreta a perda da visão binocular e da noção de profundidade. O adulto que desenvolve estrabismo geralmente tem visão dupla, pois o cérebro já aprendeu a receber imagens dos dois olhos e não consegue desprezar a imagem do olho desviado. 5. Sistema Braille. Como tratar os deficientes? As pessoas que estabelecem contato com portadores de deficiência visual, seja de forma ocasional ou regular, revelam-se de um modo geral inseguras sobre como agir nas diferentes situações. No convívio com deficientes visuais, haja com naturalidade e observe alguns procedimentos. 1. Não trate as pessoas cegas como seres diferentes, elas estão sempre interessadas no que você gosta de ver, de ler, de ouvir e falar. 2. Não se dirija a uma pessoa cega chamando-a de ceguinho, é falta de educação, podendo mesmo constituir ofensa de forma pejorativa. 3. Não fale com a pessoa cega como se ela fosse surda, fale sempre diretamente com ela, e nunca por intermédio de outros. A pessoa cega pode ouvir tão bem, ou melhor que você. Não evite as palavras ver e cego, use-as sem receio. 4. Não deixe de oferecer auxílio à pessoa cega, que esteja querendo atravessar a rua, ou tomar condução, e esteja certo de que a maioria lhe agradecerá o gesto. 5. Não suponha que a pessoa cega possa localizar a porta onde deseja entrar, ou o lugar onde queira ir, contando os passos. 6. Não guie a pessoa cega empurrando-a, ou puxando-a pelo braço. Basta deixá-la segurar seu braço, que o movimento de seu corpo lhe dará a orientação de que precisa. Nas passagens estreitas, tome a frente. E deixe-a segui-lo, mesmo com a mão em seu ombro. 7. Não pegue a pessoa cega pelos braços, rodando com ela para pô-la na posição de sentar-se, empurrando-a depois para a cadeira, e sim, coloque a mão da pessoa cega sobre o braço ou encosto da cadeira, e ela será capaz de sentar-se facilmente. 8. Não guie a pessoa cega em diagonal ao atravessar em cruzamento. 9. Não deixe portas e janelas entreabertas, onde haja alguma pessoa cega. 10. Não deixe objetos no caminho por onde uma pessoa cega costuma passar.
11. Não deixe de se anunciar ao entrar no recinto onde haja pessoas cegas. Isso auxilia a sua identificação, e nunca empregue brincadeiras, como "adivinha quem é?". 12. Não saia de repente quando estiver conversando com uma pessoa cega. 13. Ao conduzir uma pessoa cega a um ambiente que lhe é desconhecido, oriente-a de modo que a possa locomover com missão europeia, sozinha. 14. Não se constranja em alertar a pessoa cega quando há qualquer incorreção no seu vestuário, desde que comunique-a discretamente. 15. Se você estiver com ela durante a refeição, pergunte se ela quer auxílio para cortar os alimentos ou para adoçar o café, e explique a posição dos alimentos no prato. 16. Se você for orientá-la, dê direções de modo mais claro possível. Diga direita ou esquerda, de acordo com o caminho que ela necessite. Nunca use termos como ali e lá. 17. Se você for a algum lugar desconhecido com a pessoa cega, diga-lhe muito discretamente onde as coisas estão distribuídas no ambiente e quais as pessoas presentes. Se estiveram numa festa, veja se ela encontra pessoas para conversar, de modo que se divirta tanto quanto você. 18. Se for apresentá-la a alguém, faça com que ela fique de frente para a pessoa apresentada, impedindo que a pessoa cega estenda a mão para o lado contrário, que se encontra esta pessoa. 19. Quando afastar-se da pessoa cega, avise-a, para que ela não fique falando sozinha. 20. No convívio com deficientes visuais, haja com naturalidade, pois eles apresentam as mesmas características de qualquer ser humano, ou seja, eles podem conviver socialmente, estudando e trabalhando. 6. Sistema Braille. Cão-guia. Entre as muitas atividades que os cães desempenham no cotidiano das pessoas, uma delas é especialmente reconhecida: a de cão-guia de cego. Aqui no Brasil ainda são poucas as pessoas que contam com esse auxílio, mas aos poucos as associações começam a investir em projetos de capacitação e treinamento de cães para essa função. Para completar o quadro, a ignorância e a falta de solidariedade ainda chegam a impedir que os portadores de deficiência visual possam transitar livremente com seus cães em locais públicos. Ao contrário, nos Estados Unidos e Europa essas associações e fundações têm um trabalho extremamente sofisticado e reconhecido pela comunidade e pelos criadores que doam filhotes para essa função. A escolha das raças caninas a serem utilizadas para a função de cão-guia é bastante diferente dependendo do país. Mas de maneira geral as mais utilizadas são pastor alemão, golden retriever e retriever do labrador, mas isso não quer dizer que apenas estas raças tenham aptidão para serem treinadas. Na Nova Zelândia, por exemplo, até mesmo os simpáticos vira-latas podem ser treinados para ser um cão-guia. As principais qualidades que devem ser procuradas nos cães são temperamento dócil e equilibrado, facilidade de adaptação a novas situações, tamanho, tipo de pelagem, inteligência e facilidade de aprender, uma vez que o cão terá que passar por um longo período de treinamento que o capacitará a desempenhar uma série de funções fundamentais para o bem-estar de seu dono. Após o nascimento, o candidato a cão-guia é observado até 8 semanas de vida, para a verificação da saúde, temperamento e espírito de liderança. Se for aprovado, passa por período de socialização e convivência com humanos que dura aproximadamente 1 ano, durante o qual será cuidado por uma família voluntária. Enquanto estiver sob os cuidados dessa família temporária, o cão deverá ser exposto ao maior número de informações e experiências possíveis, saindo para passear todos os dias, a pé, de carro, para diferentes lugares, tranquilos e movimentados, tendo bastante contato com muitas pessoas, entrando em lojas e restaurantes, fazendo viagens com a família, participando de todos os acontecimentos familiares e logicamente entrando em casa.
É também durante esta fase que é feito o adestramento básico de obediência de forma caseira, mas também orientada pelo instrutor, onde o cão aprende, ou sentar, ou deitar, ou ficar, para descer ou subir escadas, para atravessar a rua, andar do lado esquerdo e um pouco à frente, saber se comportar educadamente e tranquilamente em todos os lugares por onde andar, como também nos táxis e ônibus. Somente depois ele voltará para a escola, onde será treinado para o trabalho por aproximadamente 7 meses. Os cães que não se qualificarem como guias, serão utilizados como cão de companhia para pessoas com dificuldade de locomoção, ou outras atividades. Nesse período de treinamento, os adestradores, com formação técnica para esse fim, proporcionam aos cães o contato com diversos ambientes e novas situações de uma forma gradual. Quando o cão atinge a idade de 1 ano, ele deve começar o treinamento específico para a função de cão-guia. Por aproximadamente 3 meses, o cão vai ser trabalhado pelo adestrador, verificando o aprendizado que recebeu enquanto vivia com a família voluntária. O adestrador reforçará a condução do cão em linha reta e posicionando à sua esquerda, fazendo com que ele pare e sente para atravessar a rua, desviar de obstáculos elementares, ou seja, buracos, poças de água, latões de lixo. Assim que o cão se adaptou ao seu adestrador, podemos introduzir o peitoral específico de guia, para completar o equipamento de uso. Ao término desses 3 meses iniciais, e dependendo da performance do cão, é iniciada a adaptação do cão ao uso do peitoral de guia. Nessa fase ele deve ir se acostumando ao novo material e também deve ter mais atenção e concentração do cão, fazendo os exercícios no percurso mais complicado, em diversas situações, e reforçando sempre sua atenção aos obstáculos, fazendo com que se desvie sem esbarrar e mostrando para o cão que deve haver 2 espaços para os 2 poderem passar. Após o período de educação específica, o cão estará pronto para o contato com seu futuro dono, situação esta que será personalizada, isto é, respeitará as características do cego e do seu ambiente procurando atribuir a cada um o cão mais adequado. O mais importante durante todo esse período é a boa condução do cão, levando-se em conta o temperamento dele, e não exigindo do cão mais do que de fato esteja preparado a fazer. Até mesmo as repreensões devem ser equilibradas, pois não podemos ter um cão medroso e sem iniciativa. Quando o trabalho do adestrador com o cão estiver pronto, é chegada a hora de promover a integração do cão com o cego. Esse processo pode durar cerca de 3 semanas, durante o qual o usuário vai receber todas as orientações necessárias de como cuidar e manter este cão e, principalmente, como usá-lo como seu guia. 7. Sistema Braille. Portadores de deficiência. Segundo dados do Censo Demográfico 2000, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Brasil naquele ano era de 170 milhões de habitantes, 24,5 milhões dos quais, ou 14,5%, eram portadores de algum tipo de deficiência. Desses 24,5 milhões, ou 57%, tinham dificuldade permanente para enxergar, fazendo da deficiência visual a deficiência de maior incidência no Brasil. A população total: 169.872.856 habitantes. Incapazes de enxergar: 159.824 habitantes. Deficiência: 24.600.256 habitantes. Grande dificuldades permanente de enxergar: 2.398.472 habitantes. Deficiência visual: 16.573.937 habitantes. Alguma dificuldade permanente de enxergar: 14.015.641 habitantes. Já no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, há 180 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, das quais 40 a 45 milhões são cegas. Esses dados foram divulgados em 2000, quando a estimativa da população mundial era de 6,1 bilhões de habitantes.
8. Sistema Braille. Bengala longa. Desde a antiguidade, tem-se notícias do uso de bastão, ou vara para a locomoção de deficientes visuais. Como o patriarca bíblico Isaac, e Tiresias, o profeta. Mas somente no século XX, que registraram tentativas concretas, e validosas para descobrir um meio seguro, e eficaz para a locomoção dos deficientes visuais. Em 1930, o Lions Club apresentou uma proposta-lei, que após ser aprovada foi chamada da Lei Bengala Branca. Dava prioridade no trânsito ao deficiente visual que portasse uma bengala branca. Em 1931, reunião no Lions Club, estabeleceu o dia 15 de outubro, como Dia Mundial da Bengala Branca, que passou a divulgar a lei. No ano de 1945, o exército americano sentia-se passivo e inoperante diante dos 2.358 soldados cegos na guerra, recebendo pensão do governo, e com sua locomoção comprometida. O primeiro tenente oftalmologista, Richard Over, junto com sua equipe, propôs estudar e tratar o problema da cegueira e o mecanismo da marcha. Over criou um método revolucionário de locomoção. Usando um instrumento que lembrava um bastão, mas com função, material e comprimento diferente. A aplicação desta técnica foi um sucesso extraordinário. Over estendeu o projeto aos demais soldados cegos. Vendo o interesse da sociedade civil, educadores, e familiares dos cegos civis, a partir daí, difundiu-se a todos os interessados, a técnica da bengala longa. A técnica de Over, pela sua comprovada eficácia, continua sendo a única em vigor, em todo o mundo. Em 1957, Joseph Albert, enviado pela ONU ao Brasil, veio transmitir as técnicas de orientação e mobilidade ao primeiro grupo de profissionais interessados. 9. Sistema Braille. A história de Louis Braille. O alfabeto Braille foi inventado em 1837, pelo educador francês Louis Braille. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, na pequena cidade de Courtrai, perto de Paris. Desde muito pequeno, Louis Braille costumava brincar na oficina de seu pai com seus pequenos retalhos de couro, usado na confecção das celas. Com apenas 5 anos Louis Braille ficou cego total, devido a uma perfuração no olho, causada por uma suvela de ponta fina, um dos instrumentos de retalhar o couro, no trabalho de seu pai, seguida de uma infecção. Aos 8 anos teve que andar com uma bengala de madeira, que lhe orientava no sentido de perceber quando saía do caminho. O garoto cego, que sempre demonstrou muita vivacidade e inteligência, contou com a amizade e atenção do abade Jacques. Graças a ele, Louis Braille começou a desenvolver sua natureza investigadora e familiarizar-se com o mundo. A pedido do abade Palouet, Louis Braille foi aceito pelo professor Bricharet, em sua escola, onde frequentou durante 2 anos, demonstrando muita inteligência e interesse. Com 10 anos de idade, Louis Braille foi estudar em Paris, na Instituição Real para Jovens Cegos. As instalações da escola, onde Louis estudava, não era nada boa. Lá, aprendeu a ler, isto é, aprendeu a reconhecer 26 letras do alfabeto com a ajuda dos dedos. Mas as letras tinham várias polegadas de abertura e de largura. Este era o sistema primitivo de leitura. Um pequeno artigo enchia muitos livros. Mais tarde, Louis tornava-se professor da mesma escola. Ele queria encontrar um sistema melhor de leitura, mas não foi fácil. Certo dia, Louis está sentado num restaurante com um amigo que lia o jornal para ele. O amigo leu artigo a respeito de um francês, Charles Barbier, capitão de artilharia do exército de Louis XII, que devido às dificuldades encontradas na transição de ordens durante a noite, elaborou um sistema de escrever, em alto relevo, os quais combinados permitia aos comandados decifrar ordens militares através do tato. Barbier pensou então que seu sistema poderia chegar a ser utilizado para pessoas cegas. Transformou então no sistema de escrita para cegos denominado grafia sonora. O método de Barbier, apesar de considerado complicado, foi adotado na instituição como método auxiliar de ensino. Quando Louis ouviu falar nisso, ficou entusiasmado.
Louis Braille aprendeu com rapidez a usar o sistema e trocava correspondência com seus colegas de turma. A escrita era possível com o uso de uma régua guia e de estilete. Como o sistema de Barnier apresentava uma série de dificuldades, principalmente para símbolos matemáticos, sinais de pontuação, notação musical, acentos, números, Braille começou a estudar maneiras diferentes de fazer pontos e traços no papel. Aos 15 anos de idade, inventou o alfabeto Braille, semelhante ao que se usa hoje, um sistema simples, em que se usava 6 buracos dentro de um pequeno espaço, fazendo 63 combinações diferentes. Cada combinação indicava uma letra do alfabeto, ou uma palavra. Havia também combinações para indicar os sinais de pontuação. Mais tarde aplicou seu sistema à notação musical. Seu alfabeto permitiu a transcrição de gramáticas e livros de textos para pessoas deficientes visuais. Na inauguração do novo prédio do Instituto, Braille teve a alegria de ter seu sistema aceito. Foi o primeiro passo para a aceitação geral. Daí o seu uso começou a expandir-se na Europa. Louis Braille veio a falecer no dia 6 de janeiro de 1852, 2 dias após o seu aniversário de 43 anos, confiante em que seu trabalho não tinha sido em vão. Cada matriz do sistema Braille é formada por 2 fileiras verticais paralelas, que podem conter 3 pontos cada uma. 10. Sistema Braille. Comissão Brasileira para o Bicentenário de Louis Braille. No dia 4 de janeiro deste ano, comemoramos o bicentenário do nascimento de Louis Braille, aquele que foi, sem dúvida, o maior benfeitor das pessoas cegas de todo o mundo. A União Mundial de Cegos, UMC, que atua como assessora junto às agências da ONU para assuntos relacionados à cegueira, representando 180 milhões de pessoas de 600 organizações, distribuídas em 158 países, associada a uma comissão nacional, constituída na França, assumiu a liderança nas comemorações, e está incentivando organizações e pessoas cegas de todo o mundo a promoverem celebrações alusivas a Louis Braille e a seu sistema de escrita. Com esse objetivo, em 2007, foi constituída a Comissão Brasileira para o Bicentenário de Louis Braille, integrada por um grupo de pessoas profundamente envolvidas e conhecedoras das diversas áreas de aplicação do sistema Braille. A comissão, que tem como presidente de honra a professora Dorina de Gouveia-Noil, estabelecendo que as comemorações terão início no dia 4 de janeiro de 2009, estendendo-se até o dia 4 de janeiro de 2010. Entre as principais celebrações previstas pela CBBLB, podemos destacar 1. Instituição, em 2009, da Semana Nacional do Braille. 2. Criação do Dia Nacional do Braille. 3. Emissão de um selo comemorativo ao bicentenário. 4. Incentivo à intitulação de ruas, praças e monumentos ou outros logradouros públicos com o nome de Louis Braille. 11. Sistema Braille. José Álvares de Azevedo. Patrono da educação dos cegos no Brasil, José Álvares de Azevedo, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Um vulto tem projeção especial por ter sido um pioneiro, missionário, idealista da educação dos cegos no Brasil. De uma família abastada, era filho de Manuel Álvares de Azevedo, tendo nascido cego, teve especial educação por parte de seus pais, e desde cedo, mostrou-se de grande vivacidade e inteligência. Um amigo da família, Dr. Maximiliano Antônio, soube que existia na França uma escola para atender a alunos cegos, onde um menino poderia estudar. Depois de 6 anos seguido dedicando-se inteiramente aos estudos, justamente durante um período em que o invento de Louis Braille estava sendo experimentado, voltou ao Brasil como um brilhante ex-aluno da Escola de Paris, com o propósito de difundir o sistema Braille e com o ideal de poder criar uma escola para cegos, semelhante ao Instituto Real dos Jovens de Paris. Escreveu e publicou na imprensa artigos sobre as possibilidades e condições de pessoas cegas poderem estudar, sendo ele próprio um exemplo dessa realidade.
tornou-se professor do sistema Braille para pessoas cegas no Brasil, ensinando a ler e a escrever a outras pessoas, tirando-as do analfabetismo. Assim começou a ensinar a uma moça cega, Adélia Sigaldi, filha do Dr. Francisco Xavier. Porém, para a tristeza dos presentes ao ato da inauguração, o seu idealizador não estava presente, pois morrera 6 meses antes, no dia 17 de março de 1854, vítima de tuberculose, com apenas 20 anos de idade. No entanto, o grande objetivo do jovem idealista tornava-se uma realidade e seu nome eternizado na mente dos deficientes visuais do Brasil. O Dr. Xavier Sigaldi tornou-se o primeiro diretor do Instituto e também morreu 2 anos depois. 12. Sistema Braille. Helen Keller. A vida de Helen Adams Keller, criança que aos 18 meses de idade ficou cega e surda, mas a sua luta foi árdua e vitoriosa para se integrar na sociedade, tornando-se além de célebre escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo trabalho incessante que desenvolveu para o bem-estar das pessoas portadoras de deficiência. Helen nasceu em 27 de junho de 1880 em Tuscumbia, Alabama, descendente de família tradicional do sul dos Estados Unidos. Seu pai, o capitão Arthur, era homem de influência em sua comunidade, editor de jornal, foi nomeado prefeito do Alabama do Norte em 1885. Helen perdeu subitamente a visão e a audição devido a uma doença que foi diagnosticada naquela época, como febre cerebral, sendo provável que tenha sido escarlatina. Passou os primeiros anos de sua infância sem orientação adequada, que lhe permitisse desenvolver-se, aprendendo sobre o mundo a seu redor. Alguns meses antes de Helen completar 7 anos de idade, Anne Sullivan, uma professora de 20 anos, foi morar em sua casa para ensiná-la. A chegada de Anne, na casa de Helen, deu-se no dia 3 de março de 1887. A professora Anne havia estudado na escola de Perkins para cegos, pois quando criança tinha sido cega, mas recuperou a visão depois de 9 operações. Sua indicação para ensinar Helen foi feita por Alexandre Bell, que havia sido procurado pelos pais de Helen. Desde essa época, professora e aluna tornaram-se inseparáveis, até a morte de Anne em 1935. Até a chegada da professora, Helen Keller ainda não falava e não compreendia o significado das coisas. Anne Sullivan assumiu a tarefa de ensinar Helen, e para isso, precisou de muita coragem e persistência. As alunas cegas da escola de Perkins fizeram-lhe uma boneca para que ela levasse a Helen. O vestido dessa boneca feito por Laura, primeira cega surda educada na Perkins. Anne iniciou seu trabalho com Helen, utilizando a boneca e tentando relacionar o objeto a palavras. No dia 5 de abril de 1887, Helen e sua professora estavam no quintal da casa, perto de um poço, bombeando água. A professora Anne colocou a mão de Helen na água fria, depois soletrou a palavra água. Ela aprendeu que água significava algo frio e fresco, que escorria entre suas mãos. Este foi o começo da educação de Helen Keller. Numa sucessão rápida ela aprendeu os alfabetos Braille, facilitando assim sua aprendizagem da escrita. Em 1890, ela surpreendeu a professora pedindo para aprender a falar. Helen aprendeu a falar aos 10 anos. Eu tinha 10 anos quando Anne me levou à primeira lição de linguagem falada em casa, de Miss Sarah, diretora da escola de surdos Horace Mann. Os poucos sons que eu produzia eram ruídos, quase sempre roucos, pelo esforço que empregava para obtê-los. Pondo minha mão em seu rosto, para que eu sentisse a vibração de sua voz, Miss Fuller ia repetindo vagarosamente, e muito claro. Eu ia imitando como podia, conseguindo ao fim de algum tempo, articular o som a contendo da mestra. Ao final de minha 11ª lição, fiz uma surpresa para Anne, puxei-a pelo braço, coloquei a posição da língua e disse claramente: eu não sou mais muda. Quando pequena, Helen Keller costumava dizer: algum dia cursarei uma faculdade, e de fato cursou. E em 1898 entrou na escola Cambridge para moças, e em 1904 recebeu seu diploma de bacharel em filosofia.
Durante seu período de estudante, a professora Anne Sullivan foi sua orientadora constante, transmitindo todas as aulas para Ellen, através do alfabeto manual, encorajando-a e estimulando-a. Todos os livros de consulta que não existiam em braille eram soletrados na mão de Ellen. Em 1954, a história de Ellen foi publicada, tendo como título, A História de Minha Vida. Após 50 anos de sua primeira publicação como livro, foi traduzido em 50 línguas. 13. Sistema Braille. Dorina de Gouvernoil. A professora Dorina de Gouvernoil nasceu em São Paulo em 1919. Devido a uma patologia ocular, ficou cega aos 17 anos. Como era dotada de uma inteligência brilhante, decidiu continuar seus estudos. Entretanto, naquela época, havia poucos livros em braille para estudantes cegos. Por essa razão, reuniu um grupo de voluntários, e criou em 1946 a Fundação para o Livro Cego no Brasil, organização que em 1991, recebeu o seu nome pelo merecido reconhecimento de seu trabalho, em prol da educação, reabilitação, cultura, e profissionalização de pessoas cegas, ou com baixa visão, e na prevenção da cegueira. A professora Dorina foi a primeira aluna cega a matricular-se em São Paulo, numa escola comum, para estudar junto com estudantes com visão normal. Formou-se professora na Escola Caetano de Campos. Ainda como aluna, com a ajuda de alguns colegas, conseguiu que a Escola Caetano de Campos implantasse o primeiro curso de especialização de professores para o ensino de cegos em 1945. Após diplomar-se na Caetano de Campos, viajou para os Estados Unidos, com uma bolsa de estudos patrocinada pelo governo americano. Iniciou as atividades da Fundação em São Paulo, com a implantação da primeira imprensa braille para a reprodução de livros, e foi responsável pela criação da Secretaria de Educação de São Paulo, primeiro serviço especial para a educação integrada de alunos cegos, em escola comum. Foi presidente da Fundação Dorina Noil para Cegos desde 1946, e hoje ocupa o cargo de presidente. No período de 1953 a 1970, dirigiu o primeiro órgão nacional de educação de cegos no Brasil, criado no Ministério da Educação, para implementar a criação de serviços especiais de educação de cegos, e capacitação de profissionais para esses serviços ainda inexistente na época. Foi um dos membros iniciadores do Conselho Mundial para o Bem-Estar dos Cegos. Hoje, União Mundial de Cegos, tem sido a primeira mulher eleita para assumir a presidência do Conselho. Trabalhou intensamente para a criação da União Latino-Americana de Cegos, ULAC. Atuou na OIT, sendo uma das responsáveis pela aprovação da Convenção 159, e da Recomendação 168, as quais por seu empenho foram ratificadas pelo governo brasileiro, e transformadas em lei em 1991, beneficiando pessoas cegas na área do trabalho. Ao longo de sua trajetória de trabalho, sempre teve grande preocupação com a prevenção da cegueira, atuando diretamente na implantação de programas para esse fim. Grandes nomes da oftalmologia foram seus parceiros, realizou campanhas, participou de eventos e de comissões na campo da prevenção da cegueira, tanto no Brasil como no exterior. O reconhecimento mundial da atuação da professora Dorina, em prol do desenvolvimento e da inclusão social de pessoas com deficiência visual, é concretizado por meio de inúmeros prêmios, condecorações, títulos, comendas e outros concedidos por organização de todo o mundo. 14. Sistema Braille. Principais leis para deficientes. Lei Federal nº 11.126 de 2005. Cão-guia. Garante o direito do deficiente visual, acompanhado de cão-guia, de ingressar e permanecer com o animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. Lei de Cotas, número 8.213. Estabelece a obrigatoriedade de reservar vagas para as pessoas com deficiência nas empresas. Decreto de Acessibilidade número 5.296 de 2004 conceitua as deficiências como visual, mental, auditiva e múltiplas. Dia Mundial do Braille de São Paulo.
Lei sancionada no dia 12 de maio de 2009, Lei Municipal número 14.925, institui na cidade de São Paulo o Dia Mundial do Braille, a ser comemorado anualmente no dia 3 de setembro. O responsável por esta lei foi o vereador Antônio Carlos Rodrigues. Lei número 8.383. De 30 de dezembro de 1991, isenção de IOF em financiamento. Decreto número 2.219, de 2 de maio de 1997. Regulamenta o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativa a títulos, ou valores mobiliários, IOF. Portaria número 116, de 9 de setembro de 1993. Inclui no Sistema de Informações Ambulatoriais, sobre Sistema Único de Saúde, SUS, a concessão dos equipamentos de órteses e próteses. Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Decreto número 1744, de 7 de dezembro de 1995. Regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora de deficiência, e ao idoso, de que trata a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e da outras providências. Lei número 8.899, de 29 de junho de 1994. Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carente, no sistema de transporte coletivo interestadual. Decreto número 3.691, de 19 de dezembro de 2000. Regulamenta a Lei número 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Decreto número 1.330. De 8 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a concessão do benefício de prestação continuada, previsto no artigo 20, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências. Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003. Dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados, na aquisição de automóveis, para a utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência. Portaria número 4.017. De 17 de novembro de 1995. Flexibilização do horário de trabalho de acordo com as necessidades dos servidores. Lei número 9.434 de 4 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de transplante, e dá outras providências. Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Portaria número 537. De 1º de outubro de 1999. Institui o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000. Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as leis número
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Lei número 11.133, de 14 de julho de 2005. Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. Dispõe sobre a organização da atividade laboral. Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a reserva de vagas em concursos públicos. Decreto número 129, de 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção número 159, da Organização Internacional do Trabalho. OIT, sobre a reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o plano de custeio, e dá outras providências. Lei nº 8.213 de 25 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência, e dá outras providências, regulamentada em 7 de dezembro de 1991, pelo Decreto número 357, que dispõe sobre o direito do deficiente ao trabalho no setor privado. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 9 de dezembro de 1975. Conferência Internacional do Trabalho. Convenção 159 sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. Declaração de Salamanca. Dispõe sobre os princípios, política e prática em educação especial. Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Aprovado pelo Conselho Permanente na sessão realizada em 26 de maio de 1999. Carta para o Terceiro Milênio. Aprovada no dia 9 de setembro de 1999, em Londres, Grã-Bretanha. Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência. Aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 3 de dezembro de 1982. NBR 90-50. Acessibilidade a edificações, espaços, mobiliário e equipamento urbano. Fim do livro. Sistema Braille. Mitos e Memórias de um Sistema. Esta é uma gravação, produzido na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, em 19 de fevereiro de 2010. Com voz sintetizada, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibido a venda, comercialização e reprodução, locução. Felipe, Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. BAM Produção. Eli